Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um estudo sabático. O irmão não precisa se preocupar, o pastor Marcos ainda não fez sua barba e nem rejuvenesceu. Brincadeiras à parte, né? É uma honra estar aqui com os irmãos, é um prazer estar aqui para poder estar conversando com os irmãos um pouquinho sobre o reino de Deus, um pouquinho sobre tudo aquilo que Deus faz sobre nossas vidas, sobre tudo aquilo que Ele fez, estar conversando um pouquinho sobre a Escritura Sagrada. Comemoramos essa semana o dia da Reforma Protestante, comemoramos uma vitória, comemoramos um momento histórico nas nossas vidas, onde entendemos e compreendemos que é através das Escrituras Sagradas que nós somos salvos, é através da nossa regra de fé e prática, das palavras que foram escritas ali e que puderam chegar a cada um de nós, nós podemos receber esse Evangelho. É através da Escritura que nós podemos entender o amor de Deus por mim e por você. E essa lição de número 10, vai ter como título Vitória apesar do sofrimento. Quantos de nós já não sofremos? Eu posso estar sofrendo nesse momento, o irmão talvez esteja sofrendo nesse momento, esteja passando por algum momento de dificuldade. Talvez, irmãos, um dos sentimentos ou uma das teologias mais falaciosas que possam estar correndo no decorrer da história e no decorrer da nossa caminhada, é que nós que somos cristãos não sofremos. Nós somos vitoriosos e essa vitória nos inibe, ou na verdade essa vitória nos protege de estarmos passando por sofrimento. E seria um pouco interessante, ou na verdade seria contraditório, nós recebermos uma vitória que nos inibe do sofrimento, já que essa vitória foi originada através do maior ato de sofrimento da história da humanidade. Pois, afinal de contas, é através do sacrifício vivo de Jesus Cristo que nós recebemos a vitória sobre os sofrimentos, que nós recebemos a vitória sobre as dores. Mas isso não nos deixa imunizados a esse sofrimento, não nos deixa imunizado a essas situações difíceis. Muito pelo contrário. Quantas vezes nós vamos passar por sofrimentos, quantas vezes nós passamos por sofrimentos, por conta do nome de Jesus. E é sobre isso que nós vamos estar falando, pois muitas vezes passamos por sofrimentos por conta da nossa própria negligência. Muitas vezes passamos por sofrimentos por conta dos nossos próprios erros. Mas em diversos momentos, irmãos, em diversos momentos é necessário que nós venhamos a sofrer por conta do nome de Jesus Cristo. Em diversos momentos é necessário que nós venhamos a sofrer por conta da cruz do Calvário. Pois, como muito bem definiu Isaías no capítulo 53, Jesus Cristo é o servo sofredor. Ele é o rei sofredor, o rei que sofreu por mim e por você. E se existe alguém que conhece tanto de sofrimento quanto o próprio Jesus, esse alguém é o apóstolo Paulo. Um homem que decidiu sofrer por conta da cruz de Cristo. Um homem que decidiu viver por conta da cruz de Cristo. Pois entendia que a vitória que existia na cruz de Cristo era muito maior do que qualquer sofrimento terreno que ele pudesse vir a passar. E nós vamos estar lendo, nós vamos estar refletindo sobre a sua carta à igreja de Filipos. Na verdade, vamos estar falando sobre o primeiro e segundo capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. E o nosso primeiro ponto vai estar falando sobre a vitória, apesar do sofrimento, é possível quando em todo tempo entendemos a utilização da nossa vida para o reino de Deus. No capítulo 1, no verso 12, Paulo vai estar dizendo o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo estava preso em Roma quando escreve sua carta aos Filipenses. Paulo entendia e compreendia que tudo aquilo que estava acontecendo com ele seria parte de seu testemunho, seria a palavra de Deus viva, seria a Bíblia aberta diante das pessoas. Pois independente do sofrimento que ele pudesse estar passando pelo nome de Cristo, esse sofrimento valia a pena.
Esse sofrimento era algo importante para acontecer na vida dele. Esse sofrimento era algo que já havia sido declarado a ele pelo próprio Cristo em outros momentos. Pois aquele que havia sido o perseguidor da igreja, agora seria perseguido por conta do nome de Jesus Cristo. E a partir dali, a partir daquele momento, Paulo está falando à igreja que independente das coisas que viessem a acontecer com ele na prisão, independente do que estivesse acontecendo, era bom que ele estivesse sofrendo, pois a sua vida e o seu sofrimento eram testemunhos do Evangelho de Deus. Paulo vai estar completando também no texto dizendo que todos aqueles que faziam parte do palácio em Roma sabiam que ele sofria por conta do nome de Jesus. Isso é viver o Evangelho, isso é testemunhar o sangue de Cristo, derramando o seu próprio sangue. E isso, meus irmãos, nos leva ao nosso segundo ponto. Vitória sobre o sofrimento é possível, pois mesmo no sofrimento não perdemos nossa expectação. Esse é o segundo ponto da nossa lição 10, que Paulo vai estar falando no primeiro capítulo de Filipenses, no verso 20, o seguinte: aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo entendia e sabia que a sua esperança estava em Deus. A sua expectativa estava em Deus. O homem que entende que mesmo se morresse a vida terrena, receberia o maior lucro de todos, finalmente o segundo encontro com Cristo, agora um encontro presencial com o Senhor. Um outro encontro presencial com o Senhor, pois afinal de contas todo o seu sofrimento teria valido a pena, como todo o seu sofrimento valeu a pena. Pois afinal de contas a sua esperança estava segura em Deus. Independente daquilo que acontecesse com Paulo naquela prisão, ele sabia que Cristo estaria o honrando, pois ele sabia por que ele estava ali, pois ele sabia por que ele vivia aquele momento de dor, aquele momento de aflição. Paulo entendia que o seu sofrimento tinha um motivo, e a sua esperança para sofrer todo aquele momento, para passar por todo aquele sofrimento, era o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós estamos sofrendo e nos questionamos por conta desse sofrimento, e entendemos esse sofrimento e sabemos que esse sofrimento é por conta do nome do Senhor, mesmo sabendo que o próprio Jesus deixando claro que seríamos perseguidos por conta do seu nome, mesmo entendendo que a igreja no decorrer de sua história foi perseguida por conta do nome de Jesus, pois afinal de contas o nome de Jesus é o nome que liberta, é o nome que transforma. E todo o mal que existe no decorrer da história, que existe ao nosso redor, tenta nos perseguir, como lobos que buscam pelos cordeiros, mas nós sabemos que já possuímos a vitória, irmãos. Nós precisamos entender e compreender que as nossas expectativas precisam estar em Cristo. Independente do sofrimento, independente da ocasião, independente da circunstância. Nós precisamos acreditar essa esperança, precisamos entregar essa esperança nas mãos do Senhor Jesus, pois Ele já nos concedeu vitória na cruz do Calvário. O maior caminho, a maior dificuldade, o maior sacrifício já foi feito e foi pago um alto preço por conta desse sacrifício. Foi pago um alto preço por conta do meu sofrimento e do seu sofrimento. Um sofrimento muito maior foi sentido por Jesus na cruz do Calvário, pois Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele carregou sobre si todas as nossas culpas. Ele levou sobre si todo o nosso pecado. E nós precisamos confiar nele, precisamos acreditar nele, a nossa expectativa, a nossa esperança. E assim nós seguimos para o nosso terceiro ponto. Vitória sobre o sofrimento é possível porque nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Jesus. Olha o que Paulo vai dizer, talvez num dos textos mais conhecidos de Filipenses, talvez um dos meus textos favoritos da Escritura Sagrada, no verso 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O também conhecido como Cântico de Paulo. O entendimento, irmãos,
A sabedoria escrita através do apóstolo nessas escrituras, escritas naquele papel e que é passada a mim e a você aos dias de hoje, traz com ela não só o sofrimento de Cristo, traz com ela o senhorio de Cristo. Pois afinal de contas, em Belém nasce um menino, porém na cruz do Calvário, o Deus encarnado morre por mim e por você. E não morre simplesmente uma morte qualquer, pois é aqui que se cumpre a Escritura, que é maldito aquele que morre no madeiro. Pois Jesus morre uma morte de cruz, como já disse em outras ocasiões, e sempre repito, pois é fundamental para entendermos a grandiosidade da ação de Cristo. Aquele que era condenado ao madeiro perdia o direito de seu nome. Aquele que era condenado ao madeiro perdia o direito de sua existência. O Deus criador de todas as coisas, aquele que sempre existiu e sempre existirá, ele nega a si mesmo. Ele se faz homem, ele se faz escravo, ele se faz ninguém, por mim e por você. Ele decide sofrer em nosso lugar. A nossa vitória sobre o sofrimento só é possível porque esse mesmo Deus, que morreu no meu lugar e morreu no seu lugar, foi exaltado pelo seu Pai numa posição tão alta, de uma maneira tão grande, que o seu amor e a sua graça não podem ser separadas de nós. Nós precisamos compreender e entender aqui que só é possível realmente vivermos esse sofrimento e entendermos essa vitória, porque Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Paulo vai escrever em Colossenses que todas as coisas que existem foram criadas por conta de Jesus, foram criadas para Jesus, foram criadas por Jesus. João muito sabiamente vai dizer que Jesus é o Verbo encarnado, o poder de Deus encarnado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como vai dizer João Batista. Isaías, em diversas passagens, vai falar que ele é o Emanuel, o Deus conosco. E aquele que estava junto com Deus na criação e nos fundamentos da terra, decide morrer em meu e em seu lugar, decide se fazer sofredor em meu e seu lugar. E com isso ele conquista a vitória para mim e para você. Independente do nosso sofrimento, a nossa vitória está garantida no senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, no senhorio do Deus de todas as coisas, no senhorio daquele que criou os céus e terra, no senhorio do Senhor Jesus. Eu e você somos vitoriosos por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E como diz o texto, toda a língua, independente de quem seja, independente do que tenha feito, independente de qual seja a sua história, irá confessar que Jesus Cristo é Senhor. Os irmãos compreendem que aqui nós não estamos falando de viver com Ele na eternidade, e sim de reconhecer o seu senhorio. O diabo reconhece que Jesus é Filho de Deus. O diabo vai ter que reconhecer que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Todos os espíritos malignos terão que reconhecer que Jesus é Senhor, pois Ele é soberano sobre todos, pois Ele possui a chave dos céus e da terra, a chave do inferno e a chave da morte, e concede a nós a vida eterna por conta de seu sacrifício. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que o nosso sofrimento, ele recebe vitória por conta do senhorio de Jesus Cristo. E assim nós caminhamos para o nosso quarto ponto. Vitória sobre o sofrimento é possível quando aprendemos a nos alegrar sempre no Senhor. O verso 17 e o verso 18 do capítulo 2 vão dizer o seguinte: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Aqui Paulo fala sobre talvez um dos grandes paradigmas e não contradições da fé cristã. Por que eu digo paradigmas? Pois afinal de contas nós precisamos nos alegrar no Senhor, mesmo no sofrimento. Isso não é contraditório,
pois independente de qual seja a circunstância, independente de qual seja a situação, o Senhor é a nossa força e o Senhor é a nossa alegria. Independente de qual seja o momento que estamos vivendo, é possível entendermos que nós possuímos vitória e que nós possuímos alegria no Senhor. Paulo fala em sua grande sabedoria sobre a oferta que era entregue, ou quando ele diz que ele era como oferta de bebida que era entregue diante do povo. Paulo está falando sobre a sua humilhação, Paulo está falando sobre a sua morte. Paulo está falando sobre a tradição que existia de holocausto que era entregue pelas pessoas que eram mortas. Ou, na verdade, o holocausto das pessoas que eram mortas, que eram usados como ofertas para deuses estranhos. Paulo está dizendo aqui que, independente disso, mesmo que ele seja torturado pela maldade dos homens, ele se alegra diante de Deus. Ele se alegra diante da igreja de Deus, pois é por conta do sofrimento dele, é por conta daquele momento que está acontecendo, que Cristo e o seu nome tem sido pregado àquela igreja em Filipos. É por conta do sofrimento que Paulo sofre, que Paulo tem para chegar a Filipos, que Filipos recebeu a mensagem do Senhor e que o Evangelho de Cristo continuaria sendo pregado pela igreja mesmo após a ida do apóstolo. Paulo entende tudo isso e isso alegra o seu coração. Quantas vezes nós precisamos entender que, independente de qual seja a circunstância, Cristo sempre vai estar sobre nós. Cristo sempre vai estar com cada um de nós. Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria. E Ele se utiliza não só de mim e de você, mas de sua igreja e das pessoas que se relacionam conosco, para estar nos lembrando disso, para estar falando sobre isso, para estar nos relacionando com isso. E dessa maneira nós chegamos ao nosso quinto e último ponto. Vitória sobre o sofrimento é possível quando compartilhamos com os outros e desenvolvemos relacionamentos. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 2, no verso 25. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiros que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Os irmãos tentem compreender o ambiente que nós temos aqui. Paulo estava preso em Roma e recebia com ele auxílio não só de Epafrodito, mas também de Timóteo, que ele vai estar falando em outros textos, em outros momentos. E Paulo se preocupa com os seus irmãos. Ele passava por um momento de sofrimento, um momento de dor excruciante. Paulo estava preso. Paulo já havia sido castigado e Paulo passava por toda aquela situação por conta do nome de Jesus. E ele entende o quanto o coração da igreja sentia dor não só mesmo por ele que estava preso, mas por aqueles que estavam libertos e estavam ali o auxiliando. E pensando nesses, ele os envia de volta, para que eles também não fossem presos assim como ele foi, ou para que eles não passassem por todas as dores, ou vissem, ou passassem pela grande dor de vê-lo morrer ali em Roma. Paulo entende que sua vitória sobre aquele sofrimento, que o desenvolvimento da sua relação com as igrejas cujo qual ele pregou, cujo qual ele levou o Evangelho de Cristo, fazia parte da sua relação com Jesus, fazia parte da sua relação com os seus irmãos. A comunhão, irmãos, tem tudo a ver com passar sobre o sofrimento. Afinal de contas, Jesus não diria que deveríamos levar as cargas uns dos outros, se assim não fosse necessário. Não seria correto de nossa parte vivermos em comunhão ou nos entendermos como corpo, se não tivéssemos que passar por conta do nosso sofrimento juntos, independente de ser um sofrimento individual. Quando nós partilhamos essas dores, quando nós dividimos essas cruzes, nós conseguimos caminhar mais uma milha, nós conseguimos avançar por mais um período. Muitas vezes temos medo
pois o nosso ego ou coisas do gênero fazem que não dividir as nossas dores com os nossos irmãos, pois achamos que o nosso irmão pode vir a nos julgar por conta da nossa dor. Que nós não sejamos assim. Que nós não venhamos a julgar o nosso irmão por conta da dor que ele sente. Que nós possamos ter amor uns com os outros. Que nós possamos ter empatias uns com os outros. Para entender que a nossa caminhada, o nosso sofrimento, ele encontra a vitória na cruz do Calvário através do nosso caminhar e do nosso relacionamento, através da nossa comunhão. Bem, e para chegar ao fim, para chegar à conclusão dessa lição, como já disse antes, seria muito interessante, ou na verdade seria irônico, se a nossa vitória não tivesse a ver com o sofrimento, pois foi através do sofrimento que nós conquistamos a vitória. Um alto preço foi pago na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos estar sofrendo agora. Pense nisso. Pode parecer cruel ou talvez pesado, com tanto sofrimento que cada um de nós está passando. Mas eu e você não estaríamos aqui se o pecado não tivesse sido tirado do mundo, não tivesse sido livrado do mundo por conta do sacrifício de Jesus. Eu e você não estaríamos aqui se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, pois eu e você estávamos condenados à morte, e à morte eterna. E por conta daquela cruz, por conta daquele sofrimento, por conta daquele madeiro, eu e você podemos estar sofrendo agora. E por mais que estejamos sofrendo, somos vitoriosos, pois a nossa vitória está em Jesus. Que o Senhor nos abençoe.